Fala pessoal, tudo bem? Moisés aqui do Literatura Curta. Se você também curte, se você ama literatura assim como eu, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Hoje continuamos a nossa série Clássicos que Cabem no Bolso com o livro O Estrangeiro, do Albert Camus. Esse livro que ele marca o movimento existencialista e, na verdade, ele é um livro sobre o absurdo, né? Sobre o absurdo da existência. Como o próprio nome já descreve, o estrangeiro, ele vai tratar aqui do Meursault, que é um personagem que ele é alheio à própria existência, ele é alheio ao momento histórico, à moral, à ética do momento em que ele vive, ele é alheio à sua própria existência. Ele se sente, né, como um homem que foi condenado a viver no tronco de uma árvore morta, e a única coisa que ele pode fazer é olhar para o céu. Vamos falar um pouco sobre o autor, o Albert Camus. O Albert Camus foi um escritor do século XX, né, um filósofo francês. Ele era franco-argelino, na verdade. O Albert Camus pertenceu ao existencialismo por muito tempo. Ele era do existencialismo, só que ele acabou se declarando como rompendo com o existencialismo por algumas questões políticas. E ele, na verdade, não se declara como existencialista. Ele se declara como um filósofo do absurdo. Vamos falar sobre o livro primeiro, depois a gente fala um pouco sobre a filosofia por trás dele. Bom, o livro aqui ele vai tratar sobre o Meursault, como eu já disse, que é o personagem principal, que ele é o estrangeiro, né, que o livro fala. E aí o livro começa já com ele recebendo a notícia de que a mãe dele faleceu, por meio de uma carta, né, da época. A mãe dele que ele tinha colocado em uma casa de repouso. Você fica esperando ali aquele momento que ele vai ter de melancolia, de tristeza, de contemplação, né, entre aspas, assim, pelo falecimento da mãe dele, de questionar a existência, só que o livro vai passando e aí ele vai no velório lá, no enterro da mãe dele, e aí ele conversa com as pessoas ficam abismadas porque ele não demonstra nada, ele não demonstra nenhum sentimento de luto pelo falecimento da mãe dele. E aí você fica esperando, né? Eu, pelo menos, fiquei esperando, pensei, bom, tem pessoas e pessoas, essa é a forma dele reagir ao luto, e aí em algum momento ele vai desabar de alguma forma e ele vai sentir esse luto pelo falecimento da mãe dele. Ledo engano, tá? Leigo engano, na verdade, porque o livro vai passando e ele não sente essa perda. A mãe dele falece, ele continua indiferente a tudo que está acontecendo, e aí ele passa lá pelo enterro da mãe dele, onde bate um sol quente. O sol quente talvez seja o grande vilão desse livro, quem já leu vai entender. Bate o sol quente, ele fica reclama muito, reclama que tá muito calor, que quer ir embora logo, não com os personagens do livro, mas ele diz isso, né, no livro, que ele queria ir embora, que ele estava preocupado com o momento que ele chegasse em casa, que poderia descansar bastante para ir trabalhar depois, enfim. Aí ele volta para casa, descansa, e aí tem o trabalho dele, ele acaba começando um relacionamento com uma colega de trabalho dele, alguns dias após a morte de sua mãe, e aí eles vão ao cinema, ele vai vivendo a vida dele normal, e tem relações com ela. Bom, aí esse é um dos 3 eventos, né, que pelo menos eu considero mais marcantes no livro. Tem também um evento, assim, que eu considero marcantes para descrever mais ou menos quem é o Meursault, quem é esse estrangeiro, né. Tem um momento em que o chefe dele oferece uma promoção para ele, e aí ele fica indiferente à promoção, fala tá bom, como se, bom, tanto faz. Ele fica indiferente à promoção que o chefe dele ofereceu. E aí ele vai vivendo a vida dele, continua vivendo a vida dele normalmente, né? E ele faz amizade com um cara depois, esse amigo dele que mora no mesmo prédio que ele faz amizade com esse cara, que tem umas condutas bastante reprováveis, faz algumas coisas bem erradas, e esse cara ele acaba entrando... eu não vou explicar muito a história, porque senão eu fico dando muito spoiler, e aí tira um pouco a graça de quem ainda for ler. Esse cara acaba tendo um confronto com alguns árabes, por conta de uma irmã de um desses árabes, e aí o Meursault apoia ele, né, porque eles afinal são amigos,
e o Mersô acaba defendendo ele, tudo bem. E aí tem um belo dia, que é um belo dia, um belo dia de sol, né? Porque o dia é bem triste, na verdade. Em que ele sai com a Marcela, a namorada dele, e esse amigo dele, para poder ir numa praia. Em um determinado momento, eles acabam encontrando esses árabes, e aí depois rola uma briga. Um dos personagens, eu não me lembro agora exatamente qual, mas acaba levando uma facada. Eles voltam lá para uma casa que eles estavam, né? Esse amigo dele, né? Uma casa de um amigo desse amigo dele. Eles acabam voltando para essa casa. E aí depois o Mersô ele sai da casa, assim, mais ou menos. E aí ele, porque ele fica agoniado ali, né, se sentindo meio preso. E aí ele vai lá pra areia e anda. Depois ele acaba encontrando de novo esses árabes. Só que ele encontra só um, que é esse que tava ameaçando o amigo dele. E aí esse árabe ele tá com uma faca e o Mersô tá com uma arma, né? E o sol tá muito quente, ele bate no rosto do Mersô. E aí, bom, acaba acontecendo lá outra briga e no final, na verdade não dá nem tempo de ter briga, o Mersô acaba assassinando esse cara com 4 tiros. Eu não queria dar esse spoiler, mas é preciso para poder falar sobre o livro. E no final o Mersô ele é condenado à pena de morte. E aí você vai lendo e você fica pensando, bom, ele vai alguma coisa ele vai fazer, pelo menos eu, porque assim meio angustiado, tipo, ele vai sair dali, ele vai sair dali. E aí você fica nesse, ele vai sair dali, ele vai sair dali, e ele não sai dali. E aí tem um momento final, assim, que eu acho que é o grande ápice do livro, que marca bastante a filosofia do absurdo, o existencialismo, que é quando assim, que ou Deus existe e nós temos um propósito determinado por Deus, e aqui eu não estou falando de nenhuma religião, tá, gente? Estou falando de um ser superior, ou ele não existe e aí nós temos a existência, né? Que aí o existencialismo ateu, ele vai acabar pendendo. É um pouco complexo essa questão do Camus, do rompimento dele, mas ele acaba sendo bastante um existencialista, né? Apesar dele ser filósofo do absurdo, que é um pouco diferente, mas acaba sendo ali muito próximo uma coisa da outra. Pelo menos até aqui. E aí o Mersô, ele tem esse confronto, né? Que aí um padre, um sacerdote lá do catolicismo, ele vai falar com ele, né? Como sempre acontece quando uma pessoa ela foi condenada à pena de morte, ela tem esse momento em que vai alguém ali de uma determinada religião falar para ela, né? Pregar para ela, enfim, para tentar salvar a alma dela, né? Uma coisa que é tradição ali no catolicismo e nesses países que tem pena de morte, geralmente vai algum líder de uma religião ou da religião que a pessoa ou geralmente do catolicismo, que é a maior religião do mundo. E aí esse padre ele vai até ele, né, esse sacerdote, e ele vai até ele e ele começa a falar de Deus e o Mersô continua esse cara indiferente, né? E aí não é agora que ele vai deixar de ser. Você pode até pensar, bom, pena de morte, o cara, nossa, ele vai se apegar com Deus, não sei o que, para ter essa tranquilidade. Não, muito pelo contrário, ele até acaba ofendendo um pouco esse padre fica até com um certo medo dele. E aí tem essa discussão, é um momento assim muito marcante do livro, pelo menos eu me emocionei bastante. E aí ele tem essa discussão com o padre e tudo mais, e aí no final ele acaba falando que ele não quer Deus, ele não quer essas coisas, ele vai viver a vida dele, é isso. E aí o livro acaba com o Mersô declarando uma declaração assim do Mersô, né, sobre o universo, sobre a existência, que pelo menos eu acho bastante marcante. Eu vou ler aqui para vocês. Ele diz: era como se aquela grande onda de raiva tivesse me lavado, me esvaziado de esperança. Aqui ele está falando sobre o momento em que ele tem esse confronto com esse padre, e aí com Deus e tudo, e aí a vida dele passa, né, entre aspas, aquela história de quando a vida passa pelos seus olhos, porque afinal de contas o cara vai morrer, ele está condenado à pena de morte, e aí ele tem esse momento, né, essa briga, essa raiva do mundo, raiva de tudo, por quê? Ele era esse cara que ele era indiferente ao mundo, ele ia vivendo a vida dele e ele não via nada demais, não se animava muito, e aí você pode até pensar que ele é uma pessoa depressiva, alguma coisa assim, mas não, o livro ele dá indícios de que ele estava muito consciente, sim, de tudo, ele só era indiferente, né, ele não via muito propósito em nada, basicamente isso, e não achou muito propósito em nada da vida.
E aí ele vai dizendo, né? Era como se aquela grande onda de raiva tivesse me lavado, me esvaziado de esperança, e olhando para o céu escuro, coberto com suas estrelas, pela primeira vez eu coloquei meu coração aberto para a benigna indiferença do universo. Essa questão da indiferença do universo, que marca bastante o existencialismo, né? De que as coisas acontecem porque acontecem, nós somos jogados nessa vida sem um propósito maior. Aquela sentença de Sartre, né? Que a existência precede a essência, que marca bastante. Ou seja, você é jogado aqui e a sua essência, quem vai construir é você. O seu propósito, quem vai construir é você. E aí o Mersenne, ele chega a essa conclusão, né? De que ele se abriu para a indiferença do universo, para que, bom, nada tem propósito. E aí ele continua, né? Para a benigna indiferença do universo. O sentir tão parecido comigo, de fato, tão fraternal, me fez perceber que eu tinha sido feliz e que eu ainda era feliz. Para que tudo se realizasse, para me sentir menos solitário, tudo o que restava à esperança era que, no dia da minha execução, houvesse uma enorme multidão de espectadores e que eles me saudassem com gritos de ódio. Olha, ele termina falando que ele quer que essa multidão de espectadores esteja lá e saúdem ele com gritos de ódio, porque ele foi condenado à morte. Naquela época tinha isso, a execução pública, né? E assim, gente, tem o julgamento lá dele, tem muitas partes do livro que eu não passei. Esse livro é muito interessante, ele é muito bom. Tem muita coisa que eu poderia ter falado que eu não falei, que eu tentei resumir ao máximo, pelo menos a minha visão sobre o livro, a forma como ele me impactou. E é interessante, se você for ler esse livro, antes você lê O Mito de Sísifo, que também é do Camus, e inclusive foi lançado os dois basicamente juntos, e ele faz parte dessa filosofia do absurdo do Camus. E o que é o mito de Sísifo, né? Esse cara, ele trapaceou os deuses várias vezes, e aí ele acabou sendo condenado a pegar uma pedra de lá do Hades. Ele tinha que ir lá do Hades e subir com essa pedra até um monte. E ele ficava carregando essa pedra. Eu vou colocar aqui uma ilustração, uma foto, para vocês terem uma ideia mais ou menos. Se vocês quiserem pesquisar depois, vale muito a pena. Esse mito tem várias interpretações. Ele é condenado a subir com essa pedra até o cume de uma montanha. E quando chega lá, não acabou a pena dele. Não. Ele vai descer com essa pedra cai de novo, ele tem que levar essa pedra lá pra cima. E aí vai. Ele tá condenado a isso. Ele vai do Hades até lá em cima e vai, e volta, e vai, e volta, e vai, e volta. Eternamente. Ele foi condenado a isso pelos deuses, né? Mais uma dos deuses gregos maravilhosos, muito gente boa, né? Cada coisa horrível que eles fizeram, mas enfim. Por que o Camus, ele pega o mito de Sísifo? Porque ele tá fazendo aqui uma metáfora com a existência humana. Tá? É como se os humanos eles fossem condenados a carregar essa pedra. E aí, pessoal, diferentemente do que se pode pensar, ele usa essa metáfora para descrever a condição humana, e aí ele termina esse livro, o mito de Sísifo, dizendo que para o homem basta essa condição, basta esse momento em que ele vai subir com a pedra para existir. Aí ele termina, é preciso imaginar Sísifo feliz. Aqui, gente, nós vamos diferenciar, tá? Porque tá chegando de paraquedas no existencialismo, pode pensar que o existencialismo ele é niilista, mas ele não é. O fato do homem ter sido condenado por existencialismo a viver essa vida aqui desprovida de sentido, que anteceda a existência, não quer dizer que a vida humana não tenha sentido. Quer dizer que você busca o seu sentido, tá? Que você busca a sua pulsação, aquilo que vai trazer satisfação para a sua vida, que vai te dar uma causa, um propósito. Então o existencialismo ele não é de forma nenhuma niilista. Já que nós estamos aqui numa vida desprovida de sentido, como o próprio Nietzsche, pelo menos o existencialismo ateu, o Nietzsche ele diz que já que Deus morreu, né? Deus morreu, que na verdade o Nietzsche ele acredita que os homens criaram Deus e os próprios homens o mataram, né? Porque Deus já não era mais útil aos homens. Já não seria mais útil aos homens. E aí ele diz que você dá o seu sentido à sua existência. E aí cabe a você construir a sua existência, o seu sentido.
Então, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui para vocês, Litera Curta. Bom, semana que vem nós vamos resenhar O Homem que Sabia Javanês, do Lima Barreto. É um livro muito curtinho, bem curtinho mesmo. Eu li ele em 1h30. Já estou preparando a resenha para vocês. Mas um livro que traz em si muitas coisas interessantes, tá? É um clássico, esse clássico cabe no seu bolso, bem curtinho mesmo. Na semana que vem eu trago para vocês, vou deixar aqui uma foto dele para vocês verem mais ou menos a capa da versão que eu li. E aí na semana que vem nós teremos a resenha aqui no canal, beleza? Então, gente, se você gostou desse vídeo, se você ficou até aqui, muito obrigado. Deixe seu like, comenta o nosso conteúdo também. Eu não tô aqui, não sou dono da verdade. Se você conhece mais sobre o existencialismo, a filosofia do absurdo do Camus, e você quer deixar um comentário aqui embaixo, eu super apoio essa discussão, eu gosto bastante. Se você gostou desse vídeo, você curte, comenta, compartilha o nosso conteúdo para alguém que você sabe que gosta de literatura, filosofia, que nesse vídeo pelo menos eu entrei bastante na questão da filosofia. E também se inscreve no canal para ajudar a gente, tá bom? Nos vemos então na semana que vem com o livro O Homem que Sabia Javanês, um clássico brasileiro de Lima Barreto, tá bom? Até mais, se cuidem.